hoje aqui convidado para dar a vocês uma palestra. Para muitos que não me conhecem, Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo, e nesse atual cenário que nosso país se encontra, fora eu convidado por estar passando por essa cidade para falar com vocês, estudantes desta área tributária. Todos sabem, muito bem visto, o trabalho que fiz com um mensalão para colocar todos esses bandidos na cadeia. Bandidos esses que nos ajudam a mantê-los cada vez mais. Então, me propus, de graça, é claro, tirar essa 1 hora com vocês. Como me fora dito pela reitoria, eu poderia estar aqui hoje até às 10 horas, é isso? Não. Bom, nesse cenário, então, para sermos assim, focados no nosso assunto, seremos bem breves. Então, irei aqui abrir uma oportunidade, após a minha fala, para algumas perguntas. Todos sabem, e vocês assim estudam, o processo tributário. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pois não, senhora. Sr. Joaquim, eu gostaria de saber sobre a complexidade custo-Brasil. Você deve estar falando assim do nosso sistema tributário nacional. Seria isso? Sim. O nosso sistema tributário nacional é um conjunto de regras e normas onde todos nós estamos obrigados a cumprir. Conjunto esse que nos traz, de uma certa forma, um caminho a manter o nosso governo do jeito que ele está. Pois não. Por favor, fala sobre o profissional especializado. O profissional especializado, não posso deixar de falar, ser o principal agente a fazer com que esse dinheiro todo escoe para os cofres governamentais. Mas, dentro do que vocês estudam hoje, um profissional especializado veio exatamente na obrigação de entender toda essa complexidade do sistema tributário nosso. Saber pausadamente, tecnicamente, estando muito ciente de todos os seus procedimentos, dos seus recolhimentos, dos impostos, das taxas, de todas essas contribuições. O profissional ele tem que ter esse alicerce dentro de toda a sua bagagem. Tem como você falar sobre os profissionais interdisciplinares? O interdisciplinar, ele trata exatamente de entender dentro de um processo da empresa de onde se recolhe cada imposto. Então hoje toda empresa ela se divide em alguns setores: comercial, administrativo, jurídico, departamento pessoal, logística. Em todas essas áreas, o financeiro, há uma forma direta ou indireta, onde haverá o recolhimento do imposto, de uma taxa, de uma contribuição. Sr. Joaquim, poderia me explicar como que funciona o planejamento contencioso do processo de produção de uma empresa, por favor? Toda empresa necessitaria ter um planejamento tributário. E aonde entram vocês, o profissional, que dentro do seu entendimento saberá o exato momento de onde aquela empresa irá recorrer ou agir de alguma forma, onde ela estiver sendo onerada inadequadamente dentro dos seus impostos ou da sua taxa. O contencioso irá levá-la a saber se ela vai entrar com um processo contra o fisco de forma administrativa ou mesmo de uma forma judicial. Nem sempre o melhor caminho é a ação judicial. Porém, ele tem que entender todo o processo dentro de uma empresa. Vamos mencionar um profissional tributário que sabe exatamente o que é a ciência contábil, o que é a ciência jurídica. A ciência contábil irá levá-lo ao norte de entender todo o procedimento da empresa, desde o seu plano de negócios, desde a sua proposta de abertura, desde o KNAI que foi ali gerado. Todo o processo
de entendimento, de compra, de venda, seja dentro de uma produção, seja dentro de serviço, tudo isso há uma incidência tributária. Por favor, esclareça um pouco sobre impostos diretos, internacionais e financeiros. Todos esses impostos influem dentro de uma empresa. Muitos podem pensar, a empresa, após o seu início de trabalho, ela se preocupa apenas com os seus impostos que estão ali adequadamente formados, de uma forma direta. Ele vai recolher o seu ISS, o seu INSS, sabe? Porém não, tem outra gama de impostos que podem estar infringindo indiretamente o trabalho dessa empresa. As suas taxas, as suas contribuições, dentro de um relacionamento com um determinado cliente, sendo pessoa jurídica, sendo pessoa física, dentro da sua operação financeira, cada movimento que essa empresa gerar, cada obrigação acessória que ela gerar, tem que ter uma observação muito apurada para que ela não venha pagar um imposto a mais, ou pior, para que ela não deixe de recolher algum imposto e venha a ser de uma forma muito bem adequada, o fisco vir e poder multá-la, e poder confiscá-la, e poder prejudicar o andamento do seu trabalho. E como você fala sobre a comunicação sobre os setores de empresa, a sintonia entre as partes? Uma empresa hoje dificilmente ocorre uma comunicação adequada entre os setores. Deveria um bom empresário entender que se ele não tiver essa habilidade, que houvesse ali um profissional que entenda o decorrer de cada um dos setores da empresa e que promova essa aproximação, que promova esse diálogo, que promova dentro de um lançamento de um novo produto, dentro de uma ordem de serviço, dentro de um período, ele poder estabelecer uma reunião e entender o que cada um está fazendo e saber onde ele pode desonerar o procedimento, dentro do procedimento da empresa, desonerar e gerar um lucro, deixando de recolher legalmente o imposto, ou fazendo uma manobra de forma adequada, que ele possa evitar a incidência de determinado imposto. E isso vai de acordo com cada empresa, seja uma indústria, seja um comércio, seja uma prestação de serviços, seja uma distribuidora. Resumindo, encerrando aqui agora todas as perguntas, o bom profissional ele tem que ter todas essas habilidades. Ele tem que conhecer a fundo todo o processo da empresa. Ele tem que saber entender com quem que essa empresa costuma se relacionar, se é serviço, se é uma cadeia produtiva, os seus insumos, a sua matéria-prima, aonde ele está comprando, para quem ele está vendendo, como que ele pode evitar a incidência desses impostos. Um bom profissional hoje, ele tem que ter, além de tudo, uma habilidade comunicativa. Ele tem que ter, se ele quer realmente ter um bom sucesso, um princípio político. Como os políticos agem. Muitas vezes, em um debate, todos nós vemos aqueles políticos ali degladiando. Só que ninguém, ou poucos, sabem que no intervalo ou na hora do café, todos eles estão ali conversando, parabenizando por uma melhor performance e já dialogando como que pode ocorrer dentro de um próximo cenário. Vamos pensar no segundo turno. Nesse turno eu estou debatendo, no segundo eu quero compor com ele porque eu não quero ficar fora do governo. E dentro de uma classe empresarial, cada chefe de setor, preocupando-se com a empresa, deve aplicar a mesma habilidade. Primeiro, o que é o melhor para a empresa. E eu digo que primeiro também, se é o que é o melhor para a empresa, eu tenho que pensar o que é o melhor para mim como funcionário, porque eu também não quero ficar desempregado. Porém, se dentro dessa empresa eu não tenho espaço, ou eu posso fazer algo melhor fora daqui, eu vou procurar manter um bom relacionamento com cada um desses colegas de trabalho, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Amanhã ele pode sair daqui para uma empresa muito melhor, ele tem que montar lá um novo time.
E ele vai lembrar que ele teve alguns colegas de trabalho que são profissionais muito competentes. A lei da vida nos obriga a se relacionar bem com todos. Podemos não compartilhar das mesmas ideias, podemos não compartilhar, não termos o mesmo foco em alguns procedimentos. Cada um defende a sua tese. Só que uma coisa é defender a sua tese, outra coisa é desrespeitar a tese do outro colega. Eu digo que o profissional inteligente, ele tem uma observação tão apurada que ele consegue perceber quando tem alguém fazendo algo melhor do que ele está fazendo. E aí não seria copiar, aí seria procurar melhorar dentro daquilo. E o melhor de tudo, um profissional inteligente, ele consegue chegar na empresa e sempre tirar a empresa desse aperto.